E eu tenho um prazer muito grande para receber para uma conversa comigo hoje a Jennifer de Lima Machado. Ela é professora das redes municipais de educação de dois municípios aqui próximos de mim, próximos da região metropolitana de Porto Alegre, que são Campo Bom e Taquara. Em Campo Bom, a gente vai realizar o projeto Muda Mundo, né? Já fizemos dinâmicas, né? Reuniões online, e já estamos namorando um encontro presencial, ainda pequenininho, talvez para o início de novembro. E aí, Jennifer, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Não só por meio de uma tela. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar comigo. Eu que fico grata, fico extremamente lisonjeada pelo convite, na verdade. Jennifer, vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Tu me disseste que tu és de Taquara, né? Mas morou toda a vida em Parobé. Por que tu resolveste fazer magistério? Como é que foi? Como é que isso aconteceu na tua vida? Na verdade, assim, o sonho de ser professora sempre esteve em mim, desde a minha infância, assim, tive ótimas professoras lá da pré-escola, né, eu estudei toda meu ensino fundamental numa mesma escola, próxima à casa dos meus pais, e eu sou de uma família que os meus pais não tiveram oportunidade de estudar, né, uma família, meu pai tinha muitos irmãos, a minha mãe também, né, e eles, por serem os mais velhos da família, tiveram que muito cedo trabalhar, e não tiveram essa oportunidade. Então, eles sempre disseram, não, tu vai estudar, a gente vai fazer de tudo para te poder estudar, para te poder ter escolhas. Porque quando a gente é pobre, né, quando se nasce pobre, a educação é o caminho. Então, eles sempre realmente fizeram de tudo, assim, sempre trabalharam em fábrica de assalariado, então o salário não era muito alto, mas se esforçavam para me manter na escola. Então, né, eu era apaixonada pela escola, sempre fui, tive professoras maravilhosas, e aí essa paixão só cresceu, só aumentou. Com os meus 15 anos, eu entrei no magistério, então, no município de Sapiranga, na escola, na rede estadual, fiz o magistério, e depois disso eu fiz o Enem, prestei o Enem ali, e ganhei uma bolsa para a Universidade Fevale em Pedagogia. Também ganhei outras opções, geografia, ali nas universidades federais. Mas por questão de estar perto, né, eu sou filha única, por estar perto dos pais, né, eu preferi então ir para a pedagogia, que é um campo que eu sou apaixonada, né. Eu acho que a pedagogia é muito mais do que a gente só trabalhar com crianças, né, porque é na primeira infância que se começa com tudo. Então foi por esse caminho que eu fui, assim. E sou muito feliz na minha profissão, foi uma escolha. Eu tinha outras opções e eu escolhi ser professora. Então, não foi algo que aconteceu, eu me constituí professora ao longo da minha trajetória, assim. E tu já passaste pela educação infantil e agora tu estás com 2 anos diferentes, né? Do Fundamental 1, como a gente chama, né? Como alfabetizadora, né? Que eu acho lindo e imagino o desafio que seja, e também professora do 5º ano, que já, né, apesar de serem poucos anos, assim, é muita diferença, né? Uma criança do 1º e 5º ano. Como é que tu enfrenta esses desafios e te prepara para isso? Eu passei sim pela educação infantil, acho que esse é um caminho que todas as pedagogas deveriam fazer para a gente valorizar o trabalho que é feito na infantil, que é maravilhoso, que é essa primeira infância, e hoje, então, estou no fundamental, né? É um desafio enorme, tá, Cris? Porque eu tenho duas realidades muito diferentes, né? E também, além da faixa etária, as comunidades são diferentes. O primeiro ano é a alfabetização, então é aquele primeiro contato com a escola formal, né? Eles estão na infantil ainda muito do brincar, e aí eles vêm para o fundamental. Então eu trabalho muito dentro do lúdico, porque eu acho que criança precisa brincar. A gente tem que descobrir a alfabetização de uma outra maneira, né? Que não seja só o B com A da Bá, e sim que essa alfabetização ela passa por todo o corpo. Essa criança está no movimento constante, né? Eles têm 7 anos, e eles estão com muita coisa dentro daquele corpo. Então, eu trabalho muito com o lúdico. Sempre procuro trazer, né? Eu tenho pós em ludicidade e sempre procuro trazer o lúdico. E no 5º ano, eu ainda mantenho esse lúdico, porque eu acho que eles estão, né, numa fase nova, são pré-adolescentes, é outra realidade, né?
Mas a gente tem que lembrar que sim, eles são crianças e eles também gostam disso. Então eu sempre procuro ao máximo ser criativa, assim, tentar buscar. Além disso, eu sou mãe, então eu sei o quanto brincar é importante em todas as faixas etárias. A gente gosta, né? Que dirá eles. E é um desafio muito grande, mas eu acho que tudo que nos desacomoda é bom, é produtivo. E na verdade eu não sei por que a gente deixa de brincar, né, Jennifer? Porque a brincadeira ela é importante Sim. também, né, para os adultos, né? Ela é fundamental que não se perca isso. Jennifer, falando em brincadeira, sempre isso me remete para uma coisa de proximidade, de contato. Tu falaste em corpo. Como é que foi isso durante a pandemia, hein? Ou está sendo, né? Porque a gente É, agora ainda está retornando, eu não sei qual é a realidade, se é diferente de um município e outro, mas conta um pouquinho para a gente como é que foi ano passado e como é que está sendo esse ano, para uma professora que quer trazer o lúdico, que quer brincar, com esse desafio de não estar do lado, às vezes, do aluno. a pandemia, ela desacomodou a gente totalmente, né? Porque a gente veio de uma formação e aí aprende a trabalhar e aí veio uma pandemia, que simplesmente a gente não via mais esse aluno. Ano passado nós iniciamos com eles, então a gente teve a questão do vínculo, né? A gente conseguiu estabelecer por um tempo pequeno, mas ainda eles já nos conheciam. Então, quando começou a pandemia, a gente fez, né, nas duas redes, em ambas as redes, muito Google Meet, muito mais criatividade ainda, porque eu tinha que explicar no o que eu queria que eles fizessem, muito vídeo de história eu mandei para eles, muito chamada de vídeo a gente fazia com as famílias, aquele recadinho no final de semana, fotinho no planejamento eu colocava, lembrando quem era eu, para ambas as turmas assim. E esse ano, então, o desafio foi maior ainda, porque a gente começou com alunos novos, né? Sem ter visto eles nunca, porque a gente já não voltou presencialmente. E aí a gente teve que literalmente criar esse vínculo de maneira virtual, assim. Foi um desafio muito grande. Mas a gente, professor é criativo, né? Então a gente foi através do videozinho, da ligação, do falar, do escutar, do mandar uma atividade de brincadeira. Todo mundo ajuda, né? Marido ajuda a recortar e tudo mais, para eles, para aproximar, assim, e foi bem produtivo. Agora, em maio, nós voltamos, né, com todos eles, então, aos poucos ali, voltamos no sistema de escalada, e depois agora com todos presencialmente, então. E tem sido muito produtivo, porque quando a gente voltou em maio, eles já sabiam quem era a prof. Então, os menorzinhos, eles diziam, aquela ali é minha prof, que eu lembro de ver ela no computador, de ver a foto dela. Então, já tinha esse vínculo. Claro, agora a gente estabelece ele muito mais forte, mas a gente já tinha. Foi um desafio, mas, né, professor. Dá um jeito. E como é que esse aluno voltou, que começou a voltar em maio nos dois municípios, Jennifer? Como ele voltou, assim? Que criança tu encontraste, assim, por que foi desafiador para ti no sentido de, talvez, das perdas, talvez do cuidado que deixaram de ter por não estar na escola? Como é que tu encontraste nesse retorno? Nesse retorno, o maior desafio é a questão do contato. A gente quer abraçar, porque eles choram, né, os menores, e não pode. A gente não pode confortar fisicamente, então a gente teve que arrumar outras estratégias ali. Eu tenho uma coisa que eu levo pandeiro, assim, com os menores, para cantar com eles nessa chegada, do quem veio na escola, espero eles na porta para cumprimentar. Os maiores é um pouco mais tranquilo, eles entendem mais. E o maior desafio é justamente esse, muitas perdas. Então, no primeiro momento, o nosso maior desafio foi a escuta, de escutar e dizer para essa criança, eu estou aqui por você. Porque a gente também não pode dizer, vai ficar tudo bem agora, porque a gente não tem essa certeza, né? Eles perderam pessoas próximas, eu também acabei perdendo pessoas próximas à minha família, assim, muito próximas, e dizer para uma criança que vai ficar tudo bem não é o ideal, mas eu estou aqui para te ajudar, né? Eu estou aqui para te ouvir. Então foi esse primeiro momento, foi o momento da escuta. Então a gente se aproximou muito porque eles vieram com muitas histórias de família. Em relação ao desafio, a gente tem muitas disparidades, porque a gente tem aqueles que fizeram tudo na pandemia, que os pais procuravam, e a gente também teve aqueles alunos que ficaram literalmente um ano sem o vínculo escolar, que os pais não entregavam atividades, né? A gente sabe que a realidade de cada família é diferente, a gente não está aqui para julgar,
E é essa conversa que a gente tem feito hoje, assim, nas duas redes, de chamar a família para dentro da escola e dizer, bom, agora é um processo novo, nós vamos ter que adaptar essa criança à escola, nós vamos ter que reconquistar ela. É uma busca afetiva e nós precisamos de vocês. Nós já precisávamos antes, agora mais ainda. Assim. E é isso que a gente tem procurado, trazer a família cada vez mais para a escola, através da fala, através de conversas ali, porque a gente não está podendo ter eles fisicamente também, né? A gente está fazendo conversas mais individuais, mas é essa busca ativa, literalmente, que a gente tem feito, assim. Jennifer, em Campo Bom, tu participas de um grupo, né, da diversidade, que tem representantes de todas as escolas, e tu és a representante da tua escola. O Projeto Muda Mundo tem a honra de participar desse grupo também, que eu acho que é um grupo com muita troca, eu gosto muito, assim, da colaboração entre os professores, né, chega a ser uma avalanche de informação, assim, né? Tanto todos os cursos que acontecem, como olha o que eu fiz na minha sala, olha que bacana. E tu me disseste, antes da gente começar a gravar, que em Taquara também se ensaia um movimento nesse sentido, de trabalhar, né, a diversidade de uma forma mais efetiva. Eu queria que tu dissesse, assim, como é que tu vês essa abordagem desse tema e no que está diferente, por exemplo, de quando a Jennifer, que não foi uma Jennifer, é uma jovem professora, não faz tanto tempo assim, quando era aluna. Assim, a gente vem avançando, Jennifer? Olha, vou te dizer que assim, ó, eu sou uma prof que, além do meu juramento de pedagoga, eu fiz um juramento para mim enquanto pessoa negra, enquanto figura negra, que é nenhum aluno vai passar por mim, pela minha sala, sem ouvir falar sobre a cultura afro-indígena. Porque, apesar de eu ser uma prof jovem, não tinha isso na minha época, né? Eu odiava, eu posso dizer o termo odeio mesmo, né? Porque eu não gostava das aulas de história. Porque o negro, na minha aula de história, ele era mostrado apenas como figura escravizada, né, no tronco. E isso me constrangia muito, assim. A questão de ouvir as pessoas falarem muito no lápis cor de pele, te apresentar o rosinha, era uma coisa que mexia muito. E uma das coisas que me motivou também hoje a trabalhar essa temática, que é uma temática que eu estudo muito, é a questão de que uma vez uma prof, na escola, sem saber, na sua inocência talvez, me mandou pintar uma prendinha, né, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente é a coisa da Semana Farroupilha, de rosa, né, de bege, porque era mais bonito. E o que isso representa para uma criança negra? Bom, se esse é o mais bonito, eu não sou, né? Então, eu trabalho isso muito com a minha filha, trabalho isso muito na escola. Em Campo Bom se tem um movimento muito forte, muito legal desse grupo, né, Cris, que tu falaste, maravilhoso projeto do Muda Mundo, assim, que traz muita energia, muita motivação para nós. E em Taquara também se tem um ensaio em relação a isso. Acredito que tenha progresso, sim, né? Eu sou o exemplo disso, alguns colegas que trabalham comigo são um exemplo disso. Campo Bom vem intensificando, agora Taquara também, outras redes que eu já passei, vejo que se tem um movimento, mas ainda se tem um caminho muito grande a percorrer. A gente precisa falar dessa questão étnico-racial para os professores, porque isso não acontece na graduação, não acontece. É pequeno, chega a quase não existir esse movimento, assim, e a gente precisa dessa comoção quanto sujeito, quanto formadores de opinião, quanto pilar da sociedade, que é a educação. Porque quando um aluno, isso é uma coisa que eu sempre digo e eu levo comigo, quando um adulto não se reconhece quanto sujeito negro, quanto sujeito indígena, eu penso, meu Deus, onde a gente, quanto escola, falhou? Porque essa criança, ela passou 9 anos no mínimo lá dentro. E ninguém falou para ela a importância da cultura africana, que ela não vê aquilo como bonito, não vê aquilo como importante, não se acha protagonista também. E essa representatividade, ela precisa existir, assim, eu fico muito feliz de falar nessa temática, eu fiquei muito honrada quando tu me convidou, assim, e é um tema que eu levo muito para minha sala, porque a gente tem que entender que não é só trabalhar menina bonita do laço de fita. Uhum. Sim, é uma opção, a gente tem as abaiomes, que é uma opção, mas não é só isso, né? A gente precisa sair dessa caixinha e para isso a gente precisa estudar. E precisa ter essa comoção e entender o porquê, né? Que isso não é um mimimi,
que falar alguns termos não é mimimi, sempre foi uma maneira de racismo, só que a gente não tinha noção disso e hoje a gente tem, e a gente não vai se calar diante disso, né? E existem N possibilidades, né? Menina Bonita do Laço de Fita é um livro da Ruth Rocha, né? Maravilhoso, sim. Maravilhoso, mas como tu disseste, não é único. Esse tema para mim é um tema muito relevante, Jennifer, assim, e por isso em quase todas, se não em todas as entrevistas, né, nesse espaço que foi criado durante a pandemia para acolher o professor, né, para valorizar essa atividade que é a mais importante do mundo, né, eu estou aqui porque passei pela escola e passei por professores que marcaram a minha vida e tu com certeza, né, também te forjou professora porque teve professores que foram referência. Então, assim, o papel do professor é fundamental e, infelizmente, né, ainda é uma atividade desvalorizada. E é uma atividade, Jennifer, aí não é um dado científico, tá? É uma de mulheres, né? E a maior parte mulheres brancas, né? Eu tenho feito o Muda Mundo, a gente tem a etapa presencial, nós já fomos para mais de 120 municípios em vários lugares do Brasil, e normalmente são poucas professoras e professores negros. E eu imagino, e aí eu queria saber de ti, que aí em Campo Bom, em Itaquara, para quem está nos ouvindo e não conhece, a gente está falando de dois municípios, né, de colonização alemã, né? São poucos professores negros também. E como é que foi isso para ti? Como é que é essa... Porque a gente sabe, né, Jennifer, que o nosso país é racista, sim. Sim, é um país racista. Tu sentiste isso, assim, algum problema de aceitação nesse sentido? Sim, sempre, né? A gente tem sim esses problemas hoje, claro, é tudo mais velado, é tudo mais sutil. Mas no momento que eu bato na porta, e isso é recorrente, sim, que eu hoje não, né, porque eu já estou nessas escolas há algum tempo. Mas no primeiro momento, e quando eu era mais jovem também, a pessoa bate na porta e diz: abre que eu quero falar com a prof, e não é porque eu sou uma pessoa de estatura baixa, mas não é isso que eles olham, né? É por ser negra. E aí tu diz, tu estás falando com ela, tu vê essas pequenas sutilidades, o quanto ainda se existe preconceito, o quanto ainda ele é estrutural. Falas de colegas, assim, a gente já ouviu. Ah, uma pessoa de cor, né? E isso me preocupa muito, assim. E é uma coisa que eu sou muito bem resolvida, eu estudo muito sobre isso. Então, essas coisas não é que não me abalem, né? Porque sempre mexe com a gente quanto pessoa. Mas cada vez que eu ouço uma fala assim, ou eu ouço algo que é relacionado à minha cor, eu sempre me posiciono e digo sim, sou pessoa negra, estudei assim, fiz assim, e explico, tento explicar para essa pessoa. E é esse trabalho de formiguinha, assim, que eu acho que faz as coisas mudarem, assim. Até teve um episódio, há uns dias atrás, que eu estava falando com os meus pequenos na alfabetização, né? De, a prof é uma prof negra, tem o cabelo cacheado, e aí no outro dia o aluno falou, prof, tem um aluno parecido com você na outra turma. Eu disse, como assim parecido? E aí foi até que ele disse, negro, prof. Eu disse, meu bem, mas não é. Não, meu pai disse que não posso falar que tu é negra. Eu disse, claro que tu pode, meu bem. A prof, tu vai falar, vai me chamar pelo nome, mas a prof é sim, a tua prof é negra, tem o cabelo cacheado, e é isso que a gente tem que fazer, sabe? Esse trabalho de formiguinha. E aí ele disse, eu vou falar quando eu chegar em casa. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. De que não é feio falar negro, que sim, tem professores negros, tem médicos negros, e a gente mostrar para esse aluno, tanto branco quanto negro quanto indígena, que existem em todas as profissões, em menor número temos um motivo para isso. Uhum. Esse motivo existe, a gente tem que explicar para o aluno o porquê, né? E sim, vai ter professores negros, vai ter médicos negros, e a gente vai estar em todo lugar, e a ideia é só aumentar. Encontramos, sim, preconceitos, a gente vai encontrar, porque o ser humano, tendência natural é repelir tudo que é diferente, mas a gente vai continuar aqui lutando e vai continuar aqui falando, né? A gente escolheu eu escolhi essa profissão por isso, essa é uma das minhas bandeiras, e eu vou sempre levantar ela. Nesse movimento que começa em Taquara, que eu acho super bacana, né, também de montar um grupo de pessoas engajadas,
quais são os primeiros passos, tu acha, assim, para um professor que está nos assistindo? Porque esse é um tema fundamental, e eu sei, como pessoa branca, eu vou te dizer, que às vezes a gente tem medo de errar. A gente tem medo, assim, a gente tem aquela vontade de fazer a coisa correta, da forma correta, não discriminar, mas às vezes é tão internalizado, é tão que tu nem te dá conta. E aí fica aquela coisa assim, né? Chega a dar uma tensão. O que tu dirias, assim, para esses professores que querem se engajar, que já sabem que é mais do que cumprir uma lei, que é uma questão de humanidade, de construir um mundo melhor, de transformar mesmo. Quais são os primeiros passos? Como começar, Jennifer? Vou te dizer assim, ó, o primeiro passo é sempre formação. Sempre procurar ler sobre, porque isso é uma coisa que eu levo para mim. Eu estou num lugar de pessoa quanto sujeito negro de fala, não quer dizer que eu saiba falar. Então, eu sempre procuro. E sempre que alguém se engaja, porque eu tenho colegas que, como eu posso fazer justamente isso? Eu sou pessoa branca, o que eu faço? Se eu fizer isso, não vai parecer preconceito. E eu procuro ajudar. Não tenho todas as respostas, mas vamos pesquisar juntos, né? Porque a gente tem que. Talvez a gente erre, mas vai ser tentando acertar. Então, primeiro movimento, assim, que eu já tenho conversado com o pessoal da secretaria, né? A gente precisa de formação. A gente precisa mover esses professores e fazer uma comoção do porquê se faz necessário isso. Porque simplesmente ter uma lei é o que o pessoal pensa. Tem uma lei, vamos fazer Menina Bonita do Laço de Fita, ou lá em abril contar uma história indígena, pronto, está cumprida a lei, mas a lei não é isso. Ela quer que a gente trabalhe a consciência negra, a gente trabalhe a questão indígena durante o ano. E aí, se tem uma culminância em novembro, se não tiver também não tem problema. Que seja normal, natural falar negro, assim como eu falo branco. Que não se tenha aquela coisa de, ela vai se ofender por ela ser negra. Não, ela é negra. Mas mostrar o negro, a cultura negra, a cultura indígena de uma outra forma, que não seja só o indígena pelado, caçando. E para isso, a gente precisa de formação, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conversar e a gente precisa sair da nossa caixinha, né? Não, eu fiz assim, eu sempre fiz assim, assim é uma coisa que dá certo. Essa é uma das grandes coisas que eu encontro, assim, nos profs. Bom, mas isso não tá errado, eu sempre fiz, então eu vou continuar fazendo só dessa maneira, que essa é a que eu sei. E é a formação. Primeiro passo sempre vai ser formação. Letramento racial, né? Tem que estudar. Isso aí. E uma coisa que eu já ouvi alguns negros falando, e eu fiquei refletindo, é que tu disseste, não, tem dúvida, talvez eu não tenha resposta, mas eu ajudo. Mas é uma questão que a pessoa branca tem que buscar, tem que estudar, e não achar assim, Jennifer negra, eu vou perguntar para a Jennifer, como se esse assunto fosse um assunto teu só, né? E esse é um Com assunto certeza. de todo mundo, né, Jennifer? Eu acho que pensar que o racismo é perverso, né? E o racismo faz mal para todos nós, brancos, negros, indígenas, todos, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E a gente não querer uma bengala, não, eu tenho uma colega negra, ela vai resolver. Vai lá e busca tu também esse conhecimento. Com certeza. Jennifer, Isso aí, ele tá aí, a gente só precisa buscar, né? a gente só precisa buscar e a gente vai errar. Isso eu posso garantir. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a gente vai errar. Jennifer, o que tu acha que muda o mundo? O que muda o mundo, além da vontade, né, que é uma das coisas mais importantes, eu acho que o que nos muda é o sonho de igualdade, de equidade, o sonho de paz, a utopia, como diria Paulo Freire, né? A utopia nos move e eu acho que isso muda. O querer fazer diferente nos muda. Continuar sonhando, né? E oferecer, né, aos alunos a possibilidade de conhecer outras culturas, outras realidades, outras narrativas, é oferecer a possibilidade de sonhar, né? Eu também posso. Com certeza. A gente está falando de uma coisa muito grandiosa, gente. Sim.
Bom, tu querias, para a gente finalizar, a gente vai conversando, esse é um tema que eu também adoro, né? Também sou desafiada, também estou estudando, né? Bastante, e também não sei nada ainda. Mas isso é motivador, né? É bem bacana quando a Sim. gente sabe que tem tantas. Porque um assunto vai puxando o outro, e, isso eu não tinha pensado, isso que eu podia, tem tantos livros, e tem. Isso é muito, muito bacana. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade, né, de acessar o livro, de acessar o estudo, isso não para mais, né? Então, sonhar que todo mundo possa ter, né, essa oportunidade é muito legal. Que conselho tu darias para a gente finalizar para os teus colegas, se é que tem um conselho? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, para todos os meus colegas, assim, é que não desistam, né? Ser professor é muito desafiador, sempre foi, hoje mais ainda. Infelizmente, a gente não é valorizado. Mas, se a gente escolheu estar ali, a gente precisa dar o nosso melhor. Independente de salário, independente de realidade, a gente tem que se a gente escolheu estar ali, a gente tem que dar o nosso melhor. Por mais que a gente esteja passando muitas coisas na nossa casa, eu também, né, quanto pessoa humana, assim, talvez aquele aluno não tenha outra pessoa, talvez ele só tenha nós. E trabalhando em diversas realidades, a gente sabe que muitos só têm a escola. Então, assim, foi um desafio muito grande essa pandemia, mas que a gente não desista de sempre, sempre, sempre dar o nosso melhor, assim. Se entregar realmente aquilo que tu faz, amar aquilo que tu faz. Claro, a gente vai continuar trabalhando na questão da valorização, a gente precisa sim ser valorizado, mas independente disso, a gente escolheu estar ali. Então, precisamos dar o nosso melhor todo dia. É isso aí, temos uma luta muito grande pela valorização, não só salarial, mas eu acho que até talvez com a pandemia tenha melhorado um pouquinho, né? Porque muitas famílias, algumas infelizmente não, né? Algumas crianças ficaram abandonadas em casa, mas algumas famílias perceberam, né? A importância do professor e nossa, como é difícil isso, né? Não é assim tão fácil ser professor, né? Eu acho que isso fica, né? Esse respeito, essa valorização. Com certeza. Com certeza, assim, a gente viu que a escola é muito mais do que só conteúdo, né? Que a escola é espaço de ouvir, é espaço de acolher, é espaço de mil e outras coisas, de mil vivências que não foi possível durante essa pandemia, assim. E sempre parte do princípio que, tudo bem, o ano passado a gente ficou em casa, ficou, mas foi feito um trabalho muito grande. Tanto é que hoje vejo os meus alunos falarem, né, em sala, prof, como é bom estar aqui, eu gostava de estar em casa e receber os teus recadinhos, mas eu prefiro estar aqui te vendo. Então, quero dizer, eu fiquei em casa, eles também, mas eles tinham contato, alguma coisa ficou daqui. E é sempre importante, assim, a gente levar, vai ter os que não vão valorizar, mas, né, a gente está ali por um motivo maior, aqueles sujeitos que a gente está ali, de alguma maneira a gente vai marcar eles. Agora é a nossa escolha se vai ser positivo ou negativo, né? Esse, sabe, Jennifer, essa é a, digamos, a síntese, né, do Mudar Mundo, que é um projeto muito simples e muitas vezes em alguns municípios a gente vai, eles entendem, nossa, mais um projeto, tem que fazer isso, não tem que fazer nada. A gente simplesmente é uma contribuição, são subsídios, são ferramentas para o professor que faz isso, exatamente isso que tu fazes, resgata valores, sinaliza para aquela criança que existe o respeito, o cuidado, né? A solidariedade, a generosidade, e muitas vezes é a única referência que a criança tem nesse sentido. Então, o nosso trabalho é exatamente, né, lembrar o professor, não esqueça disso. A gente vai seguir batalhando, né, pela valorização, pelas questões salariais e tal, mas olha que oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Ou de tantas, às vezes de milhares de pessoas. Muito obrigada, por fazer essa diferença, por não esquecer disso, né? E por seguir nesse trabalho de formiguinha aí. Conta com o Muda Mundo. No que a gente puder contribuir, estamos sempre juntos. Obrigada, Cris. Muito obrigada.